Oi, Marie aqui, das mídias Mamãe Plugada, também líder diamante na Terra. Vamos falar um pouquinho do básico da segurança dos óleos essenciais em crianças? Os óleos essenciais são presentes da natureza para que a gente cuide da nossa saúde e bem-estar, mas, como qualquer coisa que a gente usa para esse suporte de bem-estar, a gente tem que estar atento à segurança e algumas questões e especificidades. Antes de começar esse vídeo, já peço para você dar um like aqui que ajuda demais o canal. E eu vou ler uma frase que eu gosto muito. Há 4.000 anos utiliza-se mirra e olíbano para a conexão com o divino. Só que a gente tem tão poucos estudos. A pergunta que não quer calar. Os óleos essenciais são verdadeiras dádivas da natureza pra gente. E a gente tem que saber usá-las. E usando-as com sabedoria, a gente tem ferramentas maravilhosas de bem-estar, inclusive com as nossas crianças. Então, o objetivo desse vídeo é que você saiba fazer uso e saiba procurar e saiba se informar sobre segurança, para que você tenha os melhores resultados aí na sua casa. Então, vamos lá. Eu tô com uma criança em casa. Como é que eu lido com óleos essenciais? Se você tem um bebê na sua casa, a gente tem que levar em consideração o fato de um bebê ter passado 9 meses na barriga e que qualquer estímulo de cheiro pode ser demais para ela, né? Quando vai visita para um bebê recém-nascido, a gente não pede para as visitas não irem de perfume, a gente não toma cuidado com isso. É a mesma coisa, gente. Então, toma muito cuidado com recém-nascido e óleo essencial. Quer dizer que não pode usar? Não quer dizer isso. Mas a diluição tem que ser absurda e tem que ter o acompanhamento de alguém que entenda de óleo essencial com criança. Senão, é melhor não usar até os 3 meses de vida, tá bom? É muito importante isso. Não é para sair usando óleo sem ter noção da segurança, né? Para não ter um super estímulo. Eu posso usar óleos essenciais com recém-nascido? Posso, mas se eu estiver acompanhada de um aromaterapeuta, de um profissional que entenda de óleos essenciais ou de um consultor de bem-estar que saiba também sobre isso, tá? Óleo essencial nunca vai poder colocar dentro do olho, dentro do ouvido, pode estourar o tímpano, pode estourar a córnea e nunca dentro do nariz, tá bom, gente? Então, muito cuidado. Sabe que criança apronta, criança é serelepe, então a gente não vai deixar os olhos à vontade para criança, tá? Vamos deixar escondido deles. Uma coisa importante, quando a gente começa a introduzir os óleos essenciais para as crianças, prestar atenção em começar com os óleos únicos. Eu gosto mais, até para saber qual a criança reage melhor, se tem alguma questão com algum óleo. Então, eu sempre digo, a melhor forma de começar nesse caminho de bem-estar é com os kits de entrada. Ah, mas ali tem óleos que criança não pode usar. Quem está assistindo os meus vídeos sobre cada um dos óleos do kit vai saber, e eu sempre ressalto isso. O kit é para família, o kit não é só para criança. Só que o kit, se você for comprar os óleos super seguros para as crianças, sozinho, você vai praticamente pagar o valor do kit. Vale muito a pena comprar o kit, porque o kit, ele tem um descontão quando você compra ele. Então, vai ter cuidado para as crianças e para os adultos da casa, tá? Então, vamos lá. Se eu tô com uma criança que tem alguma questão respiratória, ele é pequenininha, tá com 3 meses. Eu tenho uma diluição adequada e tem que respeitar essa diluição. 1 gota em 10 ml. Eu posso usar olíbano, que é um óleo seguro, tá? Por que eu não vou usar outros óleos, como Brief, como Peppermint? Porque, gente, tem as recomendações. Vou contar aqui pra vocês quais são as recomendações. Quais são os componentes químicos que estão em alguns óleos essenciais que a gente tem que ter mais atenção. 1,8 cineol, que é um componente químico do eucalipto. Ele é chamado também de eucaliptol, esse 1,8 cineol. No eucalipto globulus, ele tem um enorme percentual. No radiata, que é o que da terra tem também, ele tem 60% mais ou menos. É grande o percentual dele. E o 1,8 cineol
ele é contraindicado até os 36 meses na União Europeia. Óleos essenciais com alto percentual de 1,8 cineol, porque ele é estimulante do sistema nervoso central e ele tem ação convulsivante, tá? A gente tem na literatura divergências de quando que ele é aceito, tá? Tem gente que fala que a partir dos 3, ok. Gente que fala a partir dos 6, 7 e... Como eu comecei o vídeo falando, a gente não tem tantos estudos sobre óleos essenciais. Desde que a doTERRA entrou no mercado, os estudos duplicaram. Então a doTERRA tem uma grande contribuição nisso. Mas ainda faltam estudos. E eles estão vindo com o tempo, a gente tem que ter paciência. Vamos ver a cânfora? A cânfora também não é recomendada em cosméticos e produtos de higiene para crianças até 36 meses. Qual que é o problema da cânfora? Ela pode causar hepatotoxicidade em bebê. Ela é estimulante do sistema nervoso central e ela ultrapassa a barreira placentária, tá? Então, cânfora tem essas questões. Além de irritabilidade nos olhos, né? A gente sabe que quando usa cânfora, Deep Blue, por exemplo, que tem cânfora, se você colocar perto dos olhos, nossa, fica bem sensível. Ponto de atenção aí. E a mesma coisa o mentol. Estimulante do sistema nervoso central e pode ter ação convulsivante. Por isso, na União Europeia, não é permitido o mentol, que está no Peppermint, né? Em crianças até 36 meses. Depois tem um percentual ali do mentol de 4,5%, onde libera e 1,8 cineol também isso acontece, tá? Só que a gente tem que ver, um óleo essencial de Peppermint, qual que é o percentual de mentol? Deixa eu ver aqui. De 20% a 50%. Você pode usar 4,5% do mentol no óleo todo, ele tem que ver quanto que dá isso na diluição, por isso que tem que saber muito bem como diluir, tá? E no caso de cânfora, depois dos 36 meses, é 0,15%. Nesse livro aqui, do Robert Tisserand, Essential Oil Safety, ele traz alguns cuidados importantes, né? Então, assim, vou ler aqui pra vocês. No que diz respeito ao hortelã-pimenta, os de eucalipto e todos os mixes contendo esses óleos, né? Porque tem mentol, né, no hortelã-pimenta, 1,8 cineol no eucalipto, no alecrim, no eucalipto radiata, glóbulos, né? Atenção redobrada porque eles estimulam os receptores de frio nos pulmões. Em bebês, isso provoca um reflexo que diminui a respiração para baixo significativamente. Não é fazer nenhum terror, isso não é terror, é só começar a usar na idade adequada. Eu tenho outros óleos que são seguros para criança para tratar a mesma coisa, não são tão fortes assim, porque eu falo que 1,8 cineol ele vem com uma força muito grande. E para quem tá com o sistema nervoso central em desenvolvimento, pode ser demais. Eu posso começar a tratar com melaleuca, com olíbano, com copaíba, com lemon e eu vou ter um excelente suporte, tá? Então é muito importante prestar atenção nessas questões. Vai ler a bula da dipirona e falar pra mim se você tem coragem de baixar a febre dessa criança com ela, né? A gente aqui nos óleos essenciais, a gente tem algumas questões e pontos de atenção, sim, a gente tem que respeitar esses avisos da natureza. Então, como que eu vou saber se eu posso ou não posso usar algum óleo? Sempre pergunte pro profissional que te cadastrou na doTERRA, se você usa os óleos da doTERRA, ou pro vendedor ou aromaterapeuta que te acompanha, tá? Sempre pergunte. Por quê? Porque ele vai saber. Se for na doTERRA, se você tiver com um óleo único, tipo frankincense, se você entrar no Search to You, eu vou deixar um vídeo aqui em cima pra vocês, em algum lugar aqui dessa tela, vocês vão clicar, vocês vão ver o vídeo como ensina você a baixar a cromatografia do seu óleo, porque assim, a natureza, gente, não faz produção em escala. O frankincense que eu colhi hoje vai ser diferente quimicamente do que eu colhi amanhã, né? Vai ter pequenas variações ali. Então eu vou ver qual é o componente químico desse frankincense e eu vou ver que é super seguro para crianças. O seu aromaterapeuta, o seu consultor de bem-estar vai te auxiliar nisso. Se eu tenho um mix, como que eu sei os óleos que fazem parte desse mix? Bom, aqui, ó, nessa abinha do óleo, se você subir aqui, ó, vem falando o que vem no RX. Lícia, tangerina,
grapefruit, olíbano e cardamomo. Olha que bacana nesse mix. Então eu sei que esses óleos, né, o cardamomo ele tem um percentual menor de 1,1 de cineol, então esse é um mix mais tranquilo do que o brief, tá bom? É assim que eu vou saber da segurança dos óleos, é assim que eu consigo ter a informação do produto que eu tenho na minha casa. Outros fatores que são importantes a gente se atentar com crianças. Vamos lá. Vou usar com criança pequena para coliquinha. Eu vou usar aromático? Não. Lembra que pode ser muito estímulo. Tem óleos maravilhosos para cólica, tipo camomila romana, né? O melhor é a camomila romana. A gente tem a lavanda também. Você vai diluir muito bem ele, se for de 3 meses para cima, é uma gota em 10 ml de óleo carreador e fazer a massaginha, tá? Não é para pôr mais gotas, confiem, uma gota em 10 ml é suficiente, tá? E não precisa usar toda hora, usa pontualmente quando tem as cólicas. Bebês com mais de 3 meses, né? Uma gota em 10 ml. Após 1 ano de vida, você pode usar 2 gotas em 10 ml de óleo carreador. Tá? Lembrando que às vezes a gente usa mais gotas quando a gente vai usar por poucos dias, tipo, eu tô com uma crise horrorosa de tosse. Eu uso mais gotas por menos tempo, 4, 5 dias, e cesso o uso, tá? Óleos do Kit Kids, o que eu vou fazer com os óleos do Kit Kids? Eu vou abrir a abinha e vou ver quais são os componentes desses óleos, tá? Se são óleos seguros para as crianças, eu tenho, para quem tá na minha equipe, para quem é cliente preferencial de qualquer consultor da minha equipe, tem acesso a uma área de crianças, a cuidados, tá? Então, cuidados com cada um dos óleos e quais são os óleos super seguros. Então, você consegue abrir a abinha e ter tranquilidade, tá? Sempre me perguntam também em relação à diluição, que é muito importante vocês se atentarem à diluição. Sempre me perguntam, como que eu faço então? Eu tenho um bebê de 7 meses em casa, tá com tosse seca, eu quero usar uma sinergia de copaíba e melaleuca, né? Até melhorar, não vai ser uma bomba, vai ser algo que eu vou usar por mais tempo. É uma gota em 10 ml de óleo carreador, né? Uma gota da sinergia. O que é uma gota da sinergia? Bom, eu vou pegar esses óleos, melaleuca e copaíba, vou misturar num outro recipiente, os dois, quantidades iguais, e eu vou pegar uma gota dessa mistura. Uma gota dessa mistura num rolon de vidro âmbar e vou completar com 10 ml de óleo carreador. Ou eu posso pegar uma gota de copaíba, uma gota de melaleuca em 20 ml. A gente fala evitar, não quer dizer que não possa, tá? Se você estiver acompanhado de alguém que saiba o que tá fazendo. Não adianta, sei lá, comprar de alguém que não sabe usar óleo essencial, não sabe te explicar direito, e você pegar e ficar usando desenfreadamente. É isso que eu falo. Escolham muito bem com quem vocês vão comprar do Terra, porque essa pessoa que tá ganhando comissão na sua compra que é que te orienta no uso dos óleos. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like aqui. Beijo!